Olá, boa tarde. Como vocês estão? Vamos começar mais um encontro do Entendes Tu o que Lês. Vamos ver quem vai chegando aí. Lucas, acho que é o Lucas, já chegou aí. Lucas, está me ouvindo bem? É o Lucas. Tá ouvindo aí no fundo o choro do Jeremias? Eu tô no quartinho do escritório aqui fechado, mas ele chora alto. Boa tarde, Carlos Oliveira. Nice, a paz, seja bem-vinda, Nice. Valéria, já vi a fotinha dela ali, boa tarde. Cida Merlim, Daniele Chandretti, Vanessa Oliveira, a paz do Senhor. Aguardando, o pessoal vai chegando, a Kemily já está por ali, já vi ela ali, a Kemily é sempre uma das primeiras. Estão me ouvindo bem? Lucimara. Joana Galo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Joana. Que bom. O som tá chegando legal aí, né? Antônio Fernandes, Daniel Faveiro, Paraísopolense. Valéria, ok, muito bom. Muito bem, senhores, senhoras, senhoritas e senhoritos. Vamos orar para a gente começar? A paz, Daniel. Boa tarde, Keila. A paz. Vamos orar então. Vamos rogar a Deus que nos abençoe em mais esse encontro. Que a paz do Senhor venha reinar nesse encontro. Que todos os que participarem sejam abençoados, sejam desafiados pelo Senhor. Senhor nosso Pai, Rei soberano, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor é todo-poderoso. Por isso eu coloco cada participante desta live em tuas mãos, cada pessoa que já está aqui conosco, cada um dos que vão chegando, que vão entrando, e aqueles que assistirão esse encontro gravado, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Dá-nos, ó Pai, nos próximos minutos, a capacidade iluminadora do Teu Espírito para falar sobre estes assuntos de maneira que sejam tratados de forma coerente, sábia, de maneira que todos sejam abençoados para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja e para a honra da Tua palavra santa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Keila, Débora Matias, Eduardo Souza. E aí, Dudu? Tudo jóia? Tudo sob controle? Estamos aí então para mais um encontro do Entendes Tu o que Lês. Vamos tentar fazer uma recapitulação do que nós já falamos até agora no Entendes Tu o que Lês. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre... demos uma pequena introdução, né, sobre a natureza da Bíblia, a necessidade do estudo bíblico,
mesmo, demos uma explicação sobre esses nossos encontros aqui, falamos do porquê e do para que estudar a Bíblia. Depois, no nosso segundo encontro, demos uma pequena introdução sobre a Bíblia, né, sobre a estrutura do texto bíblico, como o texto da Bíblia que nós temos em português é colocado para a gente, como ele é organizado, como ele é distribuído. Falamos de maneira muito superficial e rápida sobre a distinção entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, sobre a distinção e a semelhança, né? E no nosso último encontro nós entramos falando da espiritualidade cristã, onde demos uma introdução sobre essa relação da Bíblia com o estudante, com o leitor, onde dissemos que a Bíblia ela é tanto uma revelação espiritual quanto um texto, ela é as duas coisas ao mesmo tempo, e como texto ela carece, né, de regras para ser bem compreendida. Falamos ali do conceito de revelação, inspiração e iluminação, que a revelação é aquilo que Deus dá a conhecer ao homem, aquilo que o homem por si só não poderia conhecer, que inspiração no sentido bíblico é a ação do Espírito Santo no autor do texto bíblico, para que ele registrasse a revelação sem erros, e iluminação é a ação do Espírito Santo sobre o leitor, sobre o receptor da mensagem, né? A inspiração é sobre o autor da mensagem, sobre o redator da mensagem. A iluminação é sobre o receptor da mensagem, sobre o leitor, né? Essa ação do Espírito Santo que capacita o crente, o leitor, o estudante a compreender e ser convencido por esse texto bíblico. Falamos que a Bíblia, como texto, ela tem uma dupla autoria. Como texto, ela tem uma dupla autoria, ela é tanto divina quanto humana, né, como texto. Ela tem os autores humanos, mas esses homens falaram da parte de Deus, inspirados por ele. Então, o texto é divino, a Bíblia é a palavra de Deus, ao mesmo tempo que é também um conjunto de palavras desses autores humanos que foram inspirados por Deus. Como texto, né? Como texto, ela tem essa dupla autoria. Falamos ali do conceito também de inerrância, que dissemos que quando a gente diz que a Bíblia não tem erros, a gente quer dizer que a mensagem que Deus revelou foi gravada pelos autores sem erro nos seus originais, que traduções podem eventualmente conter erros, né? Embora as nossas traduções, eu frisei muito isso, elas sejam perfeitamente confiáveis, elas sejam traduções muito boas. As traduções que nós temos hoje em português, inglês, espanhol, né? Nas línguas que há no mundo, as línguas que já possuem a Bíblia traduzida, são traduções muito confiáveis, muito boas, traduções que vão sendo revisadas, corrigidas com o tempo, mas que são muito boas, que a gente pode ficar tranquilo com isso. E falamos também de que Deus aprova a tradução de Bíblia porque o próprio Jesus citava uma Bíblia traduzida, ele citava a Septuaginta, que era uma tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, hoje eu quero falar sobre o perfil do estudante bíblico, do leitor da Bíblia. Então, até aqui nós falamos só do texto, né? Do texto, de Deus como autor, dos autores humanos. Hoje eu quero falar a respeito de você e de mim mesmo. Falar de nós, dos leitores da Bíblia, dos estudantes da Bíblia. A paz do Senhor Jesus, Elideia, a paz, Márcia. Então, nós hoje vamos falar da gente. Como deve estar, em que condição deve estar o estudante da Bíblia, né? Eu vou chamar de estudante, o leitor da Bíblia, quando ele se propõe a estudar esse texto que tem autoria divina. Esse texto que é, apesar de texto, um texto diferente de todos os outros, porque este texto é vivo e eficaz, né? Este texto, ele é eterno, ele não passa. Ele, apesar de estar gravado dentro de uma língua e ter sido revelado dentro de uma cultura,
Esse texto, a mensagem desse texto é acultural, atemporal, né? Não está condicionada a tempo e espaço, é uma mensagem que fala para o ser humano a qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer cultura, esse livro falará. Então esse livro é diferente de todos os outros. Oi Matilde, paz do Senhor Jesus. Então, como deve estar o estudante? Quais são, o que o estudante da Bíblia tem que apresentar, tem que dispor, quando ele se propõe... Oi Reinaldo, tudo jóia? Quando ele se propõe a estudar a Bíblia. Então, quando nós falamos que o Espírito Santo ilumina o ser humano para que o ser humano consiga compreender a Escritura, nós dissemos que isso não significa que essa iluminação do Espírito Santo vai nos eximir, vai nos isentar de qualquer esforço de trabalho na tarefa da interpretação, né? Oi Bárbara, irmã Carmen, sejam bem-vindas. Então, há um trabalho de esforço, um trabalho de interpretação, um trabalho de dedicação que nos cabe. Apesar da gente ensinar e dizer e ser a verdade de que o Espírito Santo ilumina a mente, o coração do leitor da Bíblia, do estudante da Bíblia, isso não significa que ele seja conivente, né, com a preguiça. Então, isso não isenta a gente do nosso esforço em estudar, ler, uma, duas, quantas vezes for necessário, de procurar crescer. A paz do Senhor, irmã Carmen, de procurar aprender, não isenta, tá bom? A iluminação não isenta o homem da parte que lhe cabe dentro da tarefa do estudo bíblico. Então, o estudante, ele é responsável por se preparar para essa tarefa de estudar a Bíblia. Por exemplo, quando você se propõe a fazer algum trabalho, né, você se propõe a pintar um móvel aí na sua casa, você quer pintar um móvel, né? Você tem lá uma mesinha e não está contente com a cor dela, você quer mudar, quer pintar ela. Cabe a você a responsabilidade de correr atrás, de aprender qual é o tipo de tinta, qual é o tipo de lixa, se for o caso que você precisará usar para lixar, que tipo de solvente vai na tinta, quanto tempo leva a secagem. Você, todo o trabalho que a gente se propõe a fazer tem um preparo exigido antes. Tudo que a gente faz na vida tem um preparo que é exigido antes, não é mesmo? Então, senão a gente está trabalhando só na base da intuição. O que é a intuição? É aquilo que você vai vendo, o que você acha que é ali na hora, né? Eu acho que assim vai funcionar. Quem trabalha assim, normalmente se dá muito mal, né? A nossa intuição nos engana constantemente. Então, cabe ao estudante a responsabilidade de se preparar para o estudo bíblico. Tá bom? Então, o que um estudante, eu vou usar o termo crente, né? Porque vamos partir do pressuposto aqui que a gente está falando para crentes e crentes que querem estudar a Bíblia, né? Então, o que o crente tem que apresentar quando vai ler a Bíblia? Quando vai estudar a Bíblia? Primeiro, nós vamos falar de 3 pressupostos que são inegociáveis, pressupostos de fé mesmo, que são inegociáveis e que têm que anteceder o estudo bíblico, tá bom? Ou seja, quando eu vou para a Bíblia, quando eu estou indo estudar a Bíblia, eu já tenho que ter esses 3 pressupostos necessariamente, para que a Bíblia fale conosco, para que o nosso estudo seja melhor aproveitado, tá bom? Adriane Carpinetti, seja bem-vinda, Andréia, Shirley. Então, é claro que uma pessoa incrédula, se pegar a Bíblia e ler, vai entender muita coisa? Vai entender muita coisa. Porque a Bíblia como texto fala, mas a Bíblia como palavra revelada de Deus, o ser humano precisa da fé para chegar lá, né? Da ação de Deus para que ele entenda.
O texto de 1 Coríntios 2, 14 e 15, como a gente já citou em outros encontros, diz que o homem natural não é capaz de compreender as coisas do Espírito de Deus, né? Então, o homem incrédulo, ele pode ler a Bíblia como texto e amar a Bíblia como texto, entender muita coisa, mas a revelação que Deus faz da salvação e de si mesmo vai ficar comprometida porque ele não tem fé. Então, quais são os 3 pressupostos de fé que a gente, para ser um bom estudante da Bíblia, tem que apresentar de antemão? Já tem que ir para a Bíblia com esses pressupostos de fé. Primeiro pressuposto é que a Escritura, a Bíblia, é a palavra de Deus inspirada e infalível. Bom, a gente já tem que ir para a Bíblia sabendo que essa Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou lidar agora com a palavra de Deus, não é com qualquer outro livro. Eu estou indo ler, estou indo meditar agora. Nesse momento eu vou começar a lidar, a colocar diante dos meus olhos, da minha mente, do meu coração, a palavra de Deus. Isso é um pressuposto inegociável, tá? Eu tenho que crer que é a palavra de Deus, infalível, inspirada por Deus, que vai falar ao meu coração, porque ela é viva e eficaz e ela nunca volta vazia, ela sempre faz aquilo que apraz ao Senhor. Bom, então o primeiro pressuposto é que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e infalível. O segundo pressuposto é que Deus, sendo todo sábio, né, sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, sabedor de todas as coisas, sabe, inclusive, transmitir a sua revelação. É algo meio óbvio, né? Se Deus sabe todas as coisas, sabe também a melhor maneira de transmitir a sua mensagem, de ser claro na sua mensagem. Então, Deus, como todo sábio, sabe também transmitir suas ideias de uma forma inteligível, de uma forma clara, de uma forma objetiva. Conseguiram entender esse pressuposto? De que Deus não faz as coisas de maneira confusa. Que Deus não erra, não escolhe um meio que não seja o melhor possível de fazer nada, inclusive de revelar a sua vontade. Quando Deus quer revelar a sua vontade, quando Deus quer revelar a verdade dele, ele sabe como fazer isso da melhor maneira, porque Deus é todo sábio, Deus sabe todas as coisas. Então, sempre que eu tenho uma dificuldade com um texto, a culpa não é de Deus, não pode ser Deus que não soube expressar, é eu que não sei entender. Compreenderam? Porque Deus é todo sábio, Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é todo perfeito. Então, toda dificuldade que eu tenho de interpretação é uma dificuldade que se encontra em mim, e não em Deus e na sua palavra. Tudo que não sei por minha culpa. Não é porque Deus não soube falar. Então, quando a gente vê um texto da Bíblia que parece mais confuso, mais difícil, mais enigmático, não é que Deus não soube falar de uma maneira clara. A maneira que Deus usou para revelar a sua palavra é a melhor maneira possível que o homem poderia receber essa palavra. Porque Deus é todo sábio. Conseguiram compreender isso? Me deem um feedback aí, me digam aí se vocês entenderam bem esse pressuposto, porque ele é muito importante, né? Para a gente reconhecer. É um pressuposto que está ligado à nossa humildade, ao reconhecimento da nossa limitação. Tá bom? Vocês entenderam bem isso? Que quando eu não entendo algo da Bíblia, o problema não é de Deus, o problema é meu. Deus quer que eu solucione esse problema e vai me ajudar, mas não é culpa de Deus que não soube falar, é eu que não sei entender. Tá bom? Tranquilo isso aí, gente? Gi, Faveiro, obrigado, né? Isso é muito importante, porque a sabedoria de Deus não permite que ele seja confuso, ele é sempre claro e objetivo. Tá bom? Aleluia, né, Vanessa? Realmente a palavra para isso é aleluia, Deus é perfeito. E um terceiro pressuposto ainda, que é muito importante.
é a crença de que a Bíblia ela tem textos de fácil entendimento, textos de médio entendimento e textos de difícil entendimento. Isso a Bíblia tem, tá? A Bíblia tem textos fáceis, é fácil de entender. A Bíblia tem textos que têm uma dificuldade média e tem textos muito difíceis de entender. E glória a Deus por isso. Por que a gente tem que dar glória a Deus pelos textos difíceis da Bíblia? Porque imagina só se a Bíblia fosse igual uma revistinha em quadrinho aí do Chico Bento, uma coisa fácil de ler, qualquer pessoa que lê entende. Não ia ter, a verdade é que não ia ter muita graça, fala a verdade. A verdade é que não tem jeito de você tratar de assuntos tão profundos de uma maneira também tão simples. Então, glória a Deus pelos textos difíceis que nos mostram e que nos estão sempre desafiando, né, para a gente não perder a graça realmente da palavra de Deus, tá bom? Então, a Bíblia é composta de textos de vários níveis de dificuldade de interpretação. Então, só que a gente tem que ter o pressuposto... Oi, Carol, tudo jóia? Que bom que você está aqui, Carol. Muito bom mesmo, fico feliz de te ver aqui. Então, um pressuposto que surge dessa natureza da Bíblia é que a gente precisa crer que apesar da Bíblia ter textos de difícil interpretação, falar de assuntos que são difíceis de compreender, a gente tem que ter no mensagem central da Bíblia é clara para todas as pessoas. A mensagem central da Bíblia é clara para todas as pessoas, para todas mesmo, tá bom? A mensagem central dela é sempre clara. E a mensagem central dela tem a ver com Jesus, quem é Jesus e como Jesus salva as pessoas. Essa mensagem central ela é clara para todas as pessoas. Os textos mais óbvios, mais claros da Bíblia estão sempre ligados a quem Jesus é e como Jesus salva. Tá? Então, a mensagem central da Bíblia é clara a todos. Então, esses três pressupostos têm que estar no coração do estudante de antemão. Quando ele vai para a Bíblia, ele já tem que levar esses três pressupostos de fé. O primeiro, de que a Escritura é a palavra de Deus, infalível, inspirada, do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. A Bíblia toda é inspirada por Deus. Oi, Sandra, tudo bem? O pressuposto de que Deus, sendo todo sábio, sabe também transmitir a sua mensagem de forma inteligível. Então, toda dificuldade de interpretação é uma dificuldade, uma carência que eu apresento e não que Deus apresenta. E o pressuposto de que a mensagem de Deus é a mensagem central da Bíblia é clara a todas as pessoas. Tá ok? Isso mesmo, Matilde. Nós precisamos buscar no Espírito Santo a capacidade de compreender os textos bíblicos. Então, esses três pressupostos já têm que estar no coração do estudante. E é claro, esses três pressupostos são pressupostos de fé. Portanto, a pessoa sem fé, o incrédulo, ele não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ele não crê que, algumas vezes, né, alguns não creem nem que Deus existe, e quando crê que Deus existe, não acredita que Deus transmitiu a sua revelação de forma óbvia e clara, e não crê que a mensagem central da Bíblia é clara, porque nem a mensagem central da Bíblia é clara para o homem incrédulo, porque o Deus deste século, né, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, é o que a própria Bíblia ensina. Então, se ele ainda está cegado pelo inimigo, né, e se ele ainda tem os olhos vendados, ele não consegue contemplar as belezas da lei de Deus. Lá no primeiro encontro, eu comecei o primeiro encontro com esses dois textos, né? O texto do Salmo 119, versículo 18, que diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua... Então, se Deus não nos desvendar os olhos, e isso acontece pela fé, não vamos conseguir compreender a Bíblia na sua clareza. Três pressupostos, então, eu já falei eles aí, que são inegociáveis para o estudante da Bíblia. Agora, e o estudante também
como pessoa, né? Então, esses pressupostos de fé. O estudante da Bíblia também, quando ele parte para uma relação com a Bíblia, ele tem que apresentar pelo menos 4 características de caráter e de disposição do coração. Eu falei de 3 características de fé, os 3 pressupostos, e agora eu vou falar de 4 características de caráter e de disposição do coração que são imprescindíveis, que são inegociáveis para o estudante da Bíblia. Primeiro, ele tem que ter um espírito reverente. O estudante da Bíblia tem que partir para uma relação com a Bíblia, seja de leitura, estudo, meditação, ensino bíblico, estudo bíblico, discipulado, qualquer relação dele, ouvir uma mensagem na igreja, pregar uma mensagem na igreja, ele tem que ter um espírito reverente. O que é um espírito reverente? Essa pessoa que vai para uma relação com a Bíblia, ele tem que apresentar uma reverência diante do texto, né? O seu espírito tem que estar em reverência. Ou seja, não se pode lidar com a Bíblia de maneira leviana, de qualquer maneira, sem o respeito adequado, tem que ter um espírito de reverência, tá bom? Não tem como negociar isso. Uma pessoa irreverente, uma pessoa que lida com a Bíblia como se fosse um pedaço de jornal para embrulhar, compra no mercado, não vai ter uma boa relação com a Bíblia, tá bom? A gente precisa se lembrar que Hebreus 4:12 diz que a Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Como ela é viva, ela tem que ser tratada com respeito e carinho, tá? A Bíblia não é só um livro, ela é um livro também. Como a gente disse, como texto, ela é um livro. Mas ela não é só isso, é o outro lado. Ela é a revelação de Deus, ela é a palavra viva de Deus. Então, esse espírito reverente é inegociável. Não se faz um bom estudo da Bíblia abrindo a Bíblia e lendo como se estivesse lendo uma receita de bolo, né? Se estivesse lendo aí uma notícia no celular. Não pode ser assim, tem que ter um espírito reverente. Daí você já deduz, por exemplo, que o estudante nunca vai fazer um bom estudo, uma boa leitura da Bíblia se ele não orar antes, pedindo a Deus, suplicando a Deus que ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, né? Para que ele tenha acesso à palavra viva de Deus. Senhor, agora eu vou lidar com a tua palavra é viva, ela é eficaz. Como ela é viva, é como se ela tivesse até sentimentos, então eu quero me relacionar bem com essa palavra, abre o meu coração, minha mente. Se ele não orar, ele demonstra que não tem um espírito reverente. Então, segunda característica do estudante da Bíblia, que é inegociável, da espiritualidade do estudo bíblico, né? É que o estudante da Bíblia tem que ser um amante da verdade, ele tem que estar em busca da verdade. Tá bom? Valéria está dizendo, é algo diferenciado de conexão com Deus quando lemos com reverência. Sim, é muito diferente, né? A gente percebe que Deus se agrada e parece que a voz de Deus fica mais clara para a gente, né? Gabriel Firmino, seja bem-vindo. Então, quando eu digo que o estudante tem que ser um amante da verdade, o que eu quero dizer com isso? É que o estudante, o leitor, ele tem que ir para a Bíblia com o desejo de encontrar a verdade. Porque as pessoas podem se relacionar com a Bíblia por diversas motivações, com diversos propósitos. Tem gente que só vai para a Bíblia porque o pastor pediu para abrir, para saber do que o pastor vai falar. Tem gente que só abre a Bíblia, só vai para a Bíblia para provar aquilo que ele já crê, né? Então ele já crê em alguma coisa de algum jeito. Aí alguém diz que discorda dele. Aí ele vai para a Bíblia, mas o desejo dele não é encontrar a verdade. O desejo dele é só provar que ele está certo. Entendeu? Aí não funciona também. Essa não é a disposição do coração que Deus aprova. A gente não tem que ir para a Bíblia só para provar que a gente está certo. Tá bom? Ninguém ganha nada com isso. A gente não pode usar a Bíblia só como texto prova. Quem usa a Bíblia só como texto prova, só usa a Bíblia para provar que tem razão nos seus argumentos,
faz da Bíblia um mero recurso de lógica, um mero recurso de debate, e a Bíblia é muito mais que isso. Tá? Então, a gente tem que ir para a Bíblia porque está em busca da verdade, está em busca de saber qual é a verdade a respeito dos assuntos. Oi, Robson, tudo jóia? Então, quando eu abro a Bíblia, eu tenho que ir ler a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia, porque eu estou disposto a descobrir qual é a verdade sobre os assuntos, qual é a verdade sobre as coisas. O que Deus disse sobre esses assuntos, e não saber se o que eu acho, o que eu gostaria que fosse, tem algum texto na Bíblia que pode provar que eu tenho razão. A gente não pode ir para a Bíblia para provar que a gente tem razão. A gente tem que ir para a Bíblia para provar que essa é a verdade. Tá bom? Para saber qual é a verdade. Então, o estudante da Bíblia, ele tem que ser um amante da verdade. Porque quando ele é um amante da verdade, ele é um amante de Deus, porque a verdade é Deus, né? Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando ele é um amante da verdade, ele vai para o estudo da Bíblia com o coração aberto, tanto para ter confirmado o que ele já pensava, ou para ter o que ele pensava mudado pela Bíblia. A Bíblia pode mudar o que ele pensava. Ele podia pensar de um jeito e chegar estudando a Bíblia disse, não, não é assim, ó, a verdade é assim. E então ele tem que estar disposto a assumir que estava errado, tem que estar disposto a assumir que não era daquele jeito e que a verdade é diferente do que ele pensava. Tá bom? Então tem que ser um amante da verdade. E não um amante do seu próprio ego, ou um amante da própria razão. Tá bom? Isso é um erro muito comum, de as pessoas irem para a Bíblia, lidar com a Bíblia só para provar que têm razão, que estavam certos em algum debate. Apesar de, às vezes, né, em algumas circunstâncias, algum debate pode ser muito útil, pode ser edificante, a gente não pode usar a Bíblia dessa maneira. A gente tem que ir para a Bíblia porque estamos em busca da verdade. Tá bom? Então, já falei de duas coisas. Espírito reverente, amante da verdade. Agora eu vou falar do terceiro. O estudante da Bíblia, ele tem que ser alguém que tem paciência e perseverança. É aqui que muitos crentes tombam, viu? Muitos crentes ficam patinando, né? Derrapando nesse item. O estudante da Bíblia tem que ser alguém paciente, que tenha paciência e perseverança. Por quê? Porque quando a gente quer descobrir o que a Bíblia ensina sobre alguma coisa, ou quando a gente está lendo um texto e quer descobrir o que aquele texto realmente significa, muitas vezes isso vai exigir uma paciência e uma perseverança enorme, porque você não vai descobrir isso na primeira vez que estudar, na primeira vez que ler, nem na segunda, nem na terceira. Você tem que continuar lendo, continuar estudando, até que consiga compreender. Então, é muito importante isso, meus queridos, que a gente tenha paciência e perseverança. Eu já vi muita gente que, de maneira muito bonita, começa assim, olha, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, olha, eu quero ler isso, eu quero estudar sobre isso na Bíblia, e começa muito bem. Quando ele esbarra com o primeiro texto que ele não entendeu, ele diz, é muito difícil, e larga. Ele diz assim, isso não é para mim, isso é só para pastor mesmo, porque não consegue ter nem paciência, ele quer ler a Bíblia uma vez e já entender tudo, e nem perseverança para continuar estudando, continuar lendo, continuar lidando com a Bíblia, até que a Bíblia chegue ao seu coração e à sua mente com toda a sua pujança, com toda a sua beleza. Bom? Temos alguém de língua espanhola aí conosco, né? Cláudia Rojas. Seja bem-vinda, Cláudia. Então, temos que ter paciência e perseverança, tá bom? Isso em tudo na vida, mas no estudo da Bíblia também. Então, é muito comum encontrar pessoas que fazem uma leitura e desanimam, porque esbarraram em textos difíceis, não conseguiram entender muita coisa. É assim com tudo na vida, né? Se você vai aprender a andar de bicicleta, tem que ter paciência e perseverança. Se você...
tudo, gente. Se você vai fazer uma faculdade, tem gente também que não tem paciência nem perseverança, né? Já quer começar no último ano, acha difícil esperar as coisas. A gente tem que ir num crescente, Santiago de Chile. Bem-vinda. Que bom, né? Temos aí, estamos internacionais agora. Que bom. Então, a Valéria está dizendo, verdade, pastor, não podemos deixar o tempo nos consumir. Se não conseguimos ler, é abrir mão em amor à Bíblia, né? Oi, Eduarda, tudo bem? Como é que tá aí? Na cidade aí? Então, estou no Chile, né? Vanessa, que legal, muito bom. Então, nós temos que ter essa atitude de paciência e perseverança, tá? Não desanime. Eu sou um grande incentivador de que os crentes leiam a Bíblia toda, né? Vivo incentivando isso. E é muito comum também encontrar as pessoas falarem, desanimei, pastor, porque eu não consigo entender, eu vou lendo, eu não entendo nada. Porque é a primeira vez. Se você não lê a primeira vez, não vai entender mesmo, né? Tem que continuar lendo, insistindo, porque na segunda vez que você for ler, você vai ver como já vai mudar muita coisa, você vai entender muito mais, e assim por diante. Lembre-se que a Bíblia é viva, que a Bíblia é um livro eterno, que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros. Ele realmente não vai ser compreendido no total, nem texto comum, né? Nem texto normal. A gente entende tudo na primeira leitura. A gente tem que continuar se gastando, se debruçando sobre a Bíblia para compreender, tá bom? Então, paciência e perseverança são fundamentais. Ninguém vai entender tudo e ninguém vai aprender tudo de imediato. Tem que ir perseverando, né? Acumulando conhecimento, acumulando experiência com a Bíblia, com esse espírito reverente, essa busca pela verdade, a gente vai crescendo no conhecimento da Bíblia. Então, não seja um dos que patinam na questão da paciência e da perseverança. E a quarta, eu já falei de 3, disse que seriam 4, né? Espírito reverente, amante da verdade, paciência e perseverança. E em quarto lugar, prudência e humildade. O estudante da Bíblia, o leitor da Bíblia, precisa ser alguém que demonstre prudência, que demonstre cuidado, que demonstre juízo, seriedade e humildade. Por quê? A gente precisa de prudência para não ser leviano, não ser negligente, para ser cuidadoso com o texto bíblico. E precisa de humildade justamente porque estamos em busca da verdade, né? Precisamos ser humildes para admitir que não entendemos bem, humilde para admitir que apresentamos alguma dificuldade, humildes para admitir que temos alguma carência, né? Precisamos de ajuda, humildes para admitir que não temos um ritmo que seria ideal. A gente precisa dessa humildade, tá bom? A Eduarda está dizendo assim, pastor, já ouvi ensinamentos que devemos começar lendo a Bíblia por João. É verdade essa afirmação? Pode ser, não tem nenhum problema você começar a ler por João. É uma boa proposta. Eu recomendo que comece em Mateus e leia o Novo Testamento do jeito que está lá, na sequência que está lá. Não vai mudar muito se você ler João primeiro, tá bom? Isso não faria tanta diferença assim, tá bom? Alguns pastores gostam de incentivar a ler João primeiro, porque João fala... eles acham, né, que João fala mais abertamente da salvação. Então, começar por João. Não acho que seja tanto assim. Eu acho que os evangelhos, qualquer um dos 4, é uma boa pedida. Então, eu indicaria começar por Mateus, porque já vem na sequência da Bíblia, né? Tá bom? Então, Daniel pediu para repetir os 4 pontos, né? Então, eu disse 3 pressupostos de fé: crer que a Bíblia é a palavra de Deus infalível e inspirada, crer que Deus é todo sábio, inclusive na maneira de revelar a sua verdade, e que a mensagem central da Bíblia é clara para todos. Esses são os 3 pressupostos de fé. E 4 características de disposição do coração e de caráter do estudante: espírito reverente, amante da verdade, paciente e perseverante, prudente e humilde. Pegou aí, Daniel?
Então, espírito reverente, amante da verdade, paciente e perseverante, prudente e humilde. Bom, são essas 4 características aí. Então, esse é o bom estudante da Bíblia. Quem é o bom leitor, o bom estudante da Bíblia? É aquela pessoa que tem esses pressupostos de fé e que é uma pessoa reverente, que está em busca da verdade. Ele não vai para a Bíblia só para dizer que tem razão, só para provar o que já acha que sabe, né? Ele vai para a Bíblia justamente porque sabe que ainda não sabe. Então, ele está em busca da verdade. Ele é paciente, ele é perseverante, ele é cuidadoso, é prudente e é humilde para construir o seu conhecimento de maneira sábia. Tá bom? O Valério está dizendo que começou a partir de Gênesis. Também não vejo nenhum problema em alguém começar lendo o Antigo Testamento primeiro, tá? Desde que saiba que o Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus, né? Uma pessoa uma vez começou a ler a Bíblia. Assim, eu disse para ele, olha, você deveria ler a Bíblia, vai te fazer muito bem. Ele começou em Gênesis e veio. Quando ele estava lá em Êxodo, no 2º livro, ele chegou em mim e disse assim, olha, eu vou parar de ler a Bíblia porque eu já li um livro inteiro, estou lá em Êxodo, até agora Jesus não apareceu. Mas não vai aparecer mesmo. Jesus é só no Novo Testamento, né? Então tem que ter esse entendimento, tá bom? Aliás, Jesus está lá, né? Só que não está com o nome de Jesus ainda, porque é Antigo Testamento. Então, gente, esse é o estudante da Bíblia ideal, né? O estudante da Bíblia que se preparou bem para ser um estudante da Bíblia. É claro, nem todo mundo apresenta tudo isso assim de imediato. Então, vamos supor que você é aquela pessoa que não é muito paciente. Você é assim, você é uma pessoa mais afoita, você não é muito paciente com as coisas, então você começa a ler um texto, um livro da Bíblia, e logo já desanima porque não tem muita paciência. Né? A Vanessa está rindo aí, não sei se pegou com ela, né? Então, se você é assim, você sabe que precisa de paciência, ore a Deus, tá bom? Ore a Deus, Senhor, eu preciso de um pouco mais de paciência, porque eu realmente quero conhecer o que a Bíblia ensina, o que o Senhor quer me revelar na Bíblia, mas o meu coração, ele é muito impaciente, então trabalha em mim, começa a orar nisso. E começa a se esforçar para desenvolver paciência, porque todas essas virtudes, elas podem ser aprendidas e desenvolvidas pelo Espírito Santo em nós quando a gente está disposto, quando a gente está em busca delas, tá bom? Todas essas virtudes podem ser desenvolvidas em nós quando a gente está com o coração aberto para elas. Bom, vai ser uma luta no começo, mas você pode conseguir. Qualquer pessoa consegue isso. Bom? Luiz Felipe, seja bem-vindo, Luiz Felipe. Temos aí um dos jovenzinhos aí conosco, Luiz Felipe, seja bem-vindo. Isso, essa é uma dica que eu ia dar lá na frente, mas já posso adiantar, muito boa. Todo crente deveria fazer as suas leituras, os seus devocionais, e principalmente estudar a Bíblia com um caderno e uma caneta do lado. Tá? Por quê? Porque seria muito interessante você anotar ali a data que você está fazendo aquele estudo, o trecho que você leu, o que te chamou mais atenção, as lições que você aprendeu e as dúvidas que você teve. Porque, eventualmente, você pode querer pegar essas dúvidas e pedir ajuda, perguntar para alguém, né? Compartilhar com alguém, que alguém pode te ajudar nessa dúvida. Então, todo estudante da Bíblia tem que ter caneta e papel sempre, né? Isso é muito, muito importante. A Cláudia está dizendo aí que ela logo desiste também. Então precisa desenvolver a paciência. Precisa orar a Deus, né? E buscar, porque paciência é um fruto do Espírito Santo. Lá naquele texto de Gálatas 5, 23, 24, quando Paulo vai falar do fruto do Espírito Santo, ele usa longanimidade, né? Um longo ânimo, ou seja, alguém que não desanima, alguém perseverante, alguém paciente, alguém que sabe trabalhar para resultados de longo prazo. E leitura da Bíblia é resultado de longo prazo. O bom estudo da Bíblia
quase nunca ele vem muito rápido, né? Então, o bom resultado da Bíblia são estudos de longo prazo. Então, é um fruto do Espírito que a gente precisa buscar em Deus com muita humildade para que Deus nos ajude nessa dificuldade. Tá bom, Cláudio? Então, tanto essas disposições do coração que eu disse, quanto esses pressupostos de fé, só podem ser obtidos pela oração, tá bom? Sem oração, nenhum estudante vai apresentar tudo isso aí do jeito adequado, da melhor maneira. Então precisamos ser pessoas de oração. Todo bom estudo e boa leitura da Bíblia precisa ser precedido de oração. E quando eu digo que tem que ser precedido de oração, não estou dizendo só aquela oraçãozinha que você faz na hora ali. Senhor, abençoa o meu estudo agora em nome de Jesus. Não, aquela vida de oração mesmo, que já te acompanha, né? Quando o seu coração já está encharcado de oração, a Bíblia vai virar um algodão doce na sua boca, né? Porque a Bíblia ela pode ser tanto um monte de preguinho, de taxinha na sua boca, ou um algodão doce, docinha e suave. Depende de quanto você ora. Depende de quanto você está realmente interessado em saber o que Deus pensa sobre as coisas. Depende do quanto você ama o Deus que está falando pela Bíblia. De quanto você está interessado em ouvir a voz de Deus, tá bom? O gosto que você tem pela Bíblia está totalmente, diretamente ligado ao quanto você ama Deus e está interessado em saber o que Ele pensa sobre as coisas. Talvez isso seja a coisa mais importante que eu disse hoje aqui, tá? Que o gosto que você tem pela Bíblia é diretamente proporcional ao quanto você ama Deus e está interessado em saber o que Ele pensa sobre as coisas. Tá bom? Então, uma pessoa que está realmente apaixonada por Jesus e que ama saber o que Jesus pensa sobre as coisas, ele fica maravilhado, essa pessoa fica maravilhada quando descobre algo na Bíblia, ele lê alguma coisa e fala, puxa, mas eu não sabia que era assim. Deus, é assim que Deus quer então, é assim que Deus pensa. E ele fica encantado, porque o que ele queria era isso, ele queria ouvir Deus, ele queria saber o que Deus pensa sobre as coisas. Tem que ser oração diária e prioritária, exatamente, tá bom? Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário sobre essas questões? Quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade, esse é o momento adequado. Agora eu vou abrir para perguntas, né? Perguntas e respostas, comentários, compartilhar. E você agora pode fazer aí o seu comentário, se você quiser. Estou ansioso para ouvir o que você pensa sobre esses assuntos. O que você pensa sobre isso? E aí, gente? A Adriane está dizendo aqui, verdade, tem dia que fico a tarde toda e quero mais e mais. É claro, né? A gente se apaixona pela Bíblia, né? A Bíblia realmente, quando os nossos olhos se desvendam, a gente vê a beleza da lei, como diz o Salmo 119, 18. E quando a gente vê a beleza da lei, a gente fica encantado, a gente não se cansa de ler a Escritura e de descobrir coisas nela, de ser impactado, de ser maravilhado pela Bíblia, né? É verdade, que bom. Boa colocação. Mais alguém? Alguém tem alguma pergunta? Sobre essas disposições do coração, esses pressupostos de fé, sobre o estudante da Bíblia. Alguém tem? Não? Então podemos orar, podemos encerrar esse nosso encontro. No próximo encontro, eu vou começar sobre dar a vocês algumas regras de interpretação bíblica.
A Márcia está dizendo aqui, pastor, obrigada pela sua paciência de nos ensinar com tanto amor. Glória a Deus. Muito obrigado pelo seu comentário, isso é muito importante para mim, tá? Saber que tem sido abençoada. É muito bom quando lemos e conseguimos, a Valéria está dizendo aqui, quando conseguimos imaginar os discípulos das mensagens, parece que entramos na Escritura. Sim, é verdade. A irmã Zilma dizendo, pastor, acho que ela quer que eu repita os pressupostos de fé. Vou repetir, pode ficar tranquilo, viu, irmã? A Cláudia dizendo, quando se dispõe a ler a Bíblia, qual a melhor forma de ler? Contínuo, fazer destaque por parte, que é bom ter uma versão da Bíblia, ter dicionário. Cláudia, eu recomendo a leitura contínua, a leitura sistemática da Bíblia. Né? Começar o início do livro e ler até o final do livro, e ler os livros na sequência que aparecem na Bíblia, tá? A nossa Bíblia não está em ordem cronológica, né? Ela está em ordem literária, mas a minha recomendação é uma leitura sistemática. Eu vou fazer recomendações de dicionários, de material, no encontro seguinte, tá bom? Aí eu vou fazer indicações de literatura, mas é bom ter um dicionário, tanto da língua quanto um dicionário bíblico do lado, né, para a gente consultar, tá bom? Esse estudo de pensar partes da Bíblia, ele precisa de alguns cuidados que eu vou falar na aula seguinte, no nosso encontro seguinte, tá bom? A Gila lá de Paraisópolis dizendo, pastor, tem algo na Bíblia que Deus não quer que entendamos, ou se não entendemos é por nossa causa. Não, tudo que está na Bíblia é para que a gente entenda. Tá? Deuteronômio 29 diz isso. As coisas reveladas pertencem a nós. Então, tudo que Deus revelou na Bíblia é para que a gente consiga entender. Tudo bem, a gente costuma dizer ninguém sabe tudo de tudo, mas está lá para a gente saber, tá bom? E quando não entendemos, realmente é por nossa causa ainda, porque a gente ainda não chegou lá. Aí é que entra aquela paciência e perseverança para a gente chegar, tá bom? A Débora dizendo, muito interessante todos os pontos, realmente buscar as coisas lá, as coisas à luz da Bíblia é revelador, exato. Matilde dizendo, é necessário orarmos sempre quando vamos meditar na palavra. A palavra de Deus nos fortalece quando estamos em comunhão com Deus. Sempre traz luz para nós, uma nova visão. Alumia, exatamente, é verdade, é isso mesmo. Viu, Matilde? A Bíblia sempre vai trazer, sempre vai agregar algo bom para a gente, né? Desde que a gente lide com ela com responsabilidade, né? A Bíblia sempre é abençoadora, sempre alumia mesmo a mente, o coração do ser humano, sempre nos fortalece. Vanessa dizendo, eu fiz uma escola de estudo da Bíblia, eu aprendi a fazer no mínimo 5 vezes a leitura. É fantástico porque a gente passa a ter mais entendimento. Sim, quanto mais vezes você lê, melhor vai ficar a maneira como você entende. Você vai ficar mais familiarizado com o texto. A Zilma quer que eu repita os pressupostos de fé. Deixa eu repetir para ela. Os 3 pressupostos de fé que eu citei são crer que a Escritura é a palavra infalível e inerrante de Deus, né, inspirada de Deus, crer que Deus, sendo onisciente e todo sábio, sabe inclusive transmitir a sua revelação da melhor maneira possível. Então, quando eu não entendo, a culpa não é de Deus, a culpa é minha, né? Quando eu não entendo, não é uma carência em Deus como comunicador, é uma carência em mim como intérprete. E o terceiro pressuposto é de que a mensagem central de salvação da Bíblia é clara para todas as pessoas. Tá? Esses são os 3 pressupostos de fé que eu citei como inegociáveis. Crer que a Escritura, toda ela, nos 66 livros, é a palavra infalível e inspirada de Deus, que Deus, como ser onisciente, todo sábio e todo bondoso, sabe, inclusive, transmitir a sua revelação de maneira inteligível. Portanto, toda a dificuldade de interpretação está em nós como receptores da revelação e não nele como agente da revelação.
que a mensagem central de salvação da Bíblia é clara para todas as pessoas, tá bom? Eduardo dizendo, muitas das vezes vemos maus intérpretes da Bíblia, interpretadores da Bíblia. Vejo entre rodas de amigos, professores da escola e faculdade. Sim, a Bíblia, se a pessoa não, se o estudante, né, o leitor, não apresenta esses pressupostos ou não segue as regras de interpretação que a gente verá no próximo encontro, aí é aquele negócio que as pessoas dizem que o papel aceita tudo e a Bíblia pode ensinar o que você quiser. Claro, desde que você desrespeite as regras de interpretação. Aí a Bíblia pode ensinar o que você quiser, tá bom? Mas quando você tem esses pressupostos, tem essas disposições no coração e respeita as regras, tanto da gramática quanto das regras de interpretação bíblica, aí a Bíblia não ensina qualquer coisa não, a Bíblia só ensina a verdade de Deus. A Matilde está dizendo, aleluias, glória a Deus que nos fornece esse alimento fortalecedor. É verdade, é motivo de glória a Deus o fato de Deus não nos ter deixado órfãos, né? Não nos ter deixado nesse mundo sem um farol a nos guiar, que é a sua santa e gloriosa palavra. Viu, gente? Então, nosso próximo encontro será quarta-feira, às 15 horas. Quarta-feira, se eu não me engano, é dia 3, né? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Dia 3, às 15 horas, nosso próximo encontro, onde nós vamos entrar em regras de interpretação bíblica. Eu vou dar as regras básicas, fundamentais para vocês, para que ajude vocês na tarefa, né, de estudar a Bíblia, observando essas regrinhas, tá bom? Vamos orar? Senhor Santo e bendito, glorificado seja teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção da vida, pela graça da salvação, pela existência e pela excelência da Bíblia, pela maneira tão carinhosa e gentil que o Senhor fala conosco, por esses nossos encontros, pela vida de cada um que nos acompanha, inclusive para aqueles que estão tão longe fisicamente, como os nossos irmãos e irmãs lá do Chile, que estão participando aqui conosco. Deus os abençoe lá, que Deus os abençoe as nossas famílias, as nossas cidades, os nossos governos, para que essa fase, Pai, tão difícil de pandemia, que nos impede de reunir, passe logo e a gente possa voltar a se reunir e, quem sabe, até concluir esses nossos encontros do Entende Tudo que Lês, já reunidos presencialmente no templo, e será uma alegria muito grande. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse tempo que passamos aqui. Que Tu cresças e nós diminuamos, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. De nada, Vanessa, que bom que vocês gostaram. Obrigado, Kemily, pelo carinho, tá? E eu quero dizer algo antes de finalizar de vez aqui. Se você tem alguma dificuldade, se algo que eu falei incomodou você de alguma maneira, por favor, pode entrar em contato comigo, você tem essa liberdade, tá bom? Pelo WhatsApp, pode me ligar, pelo próprio Facebook. Bom, você tem essa liberdade, eu dou a você essa liberdade de entrar em contato comigo. O meu desejo é te abençoar, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus.